Olá pessoal, sou o professor Jonildo da Central do Enem. Nossa videoaula de número 1 versará sobre o trovadorismo em Portugal. O que foi o trovadorismo em Portugal? Ele foi considerado a primeira época lírica portuguesa. Corresponde aos poemas feitos pelos trovadores portugueses para serem cantados em feiras, em festas e nos castelos durante os últimos séculos da Idade Média, né? Então, o trovadorismo ele foi considerado a primeira época lírica portuguesa. Que ano começou o trovadorismo em Portugal? Ele começa no ano de 1189, séculos 12, 13, 14, da era medieval, do período medieval da literatura portuguesa, né? Então, o trovadorismo, você já sabe que foi considerada a primeira manifestação artística da literatura portuguesa, né? O contexto histórico você tem Idade Média, século XI, século XV, feudalismo, sistema, regime político baseado na posse da terra, chamados feudos, onde você tem a hierarquia social, nobreza, clero, representado pela igreja, e a classe dos servos. Cruzadas, guerras, teocentrismo, aqui Deus é o centro do mundo, Deus é o centro de tudo, Deus é o centro do universo. E formação do Estado português e a dinastia de Borgonha. Isso acontece, né, na primeira época lírica da literatura portuguesa, chamada de trovadorismo em Portugal. Por que em Portugal? Porque isso acontece em Portugal. Esse movimento não aconteceu no Brasil, tá certo? Bem, a coisa mais importante você destacar aqui como marco inicial do trovadorismo vai ser a publicação da Cantiga da Ribeirinha, também chamada de Guarvaia, considerado o primeiro texto literário escrito em língua portuguesa. Agora, é um texto polêmico. Por que um texto polêmico? Porque desafia os estudiosos em relação à sua classificação. Ora ela apresenta a característica da cantiga de amor, ora ela apresenta a característica da cantiga de escárnio. Então é um texto polêmico. Mas para você que vai fazer o novo Enem 2022, se caso pergunte para você a classificação correta da cantiga da Ribeirinha, você tem que classificar como cantiga de amor. A cantiga de amor, quando o eu lírico é masculino, certo? Então já vimos aqui o contexto histórico. Característica da literatura trovadoresca, da nossa aula 1, né? Você tem o amor cortês, também chamado de platônico. O que é o amor cortês, platônico ou espiritualizado? É aquele amor não correspondido, se correspondido, sua distância. E a segunda característica que você tem é chamada vassalagem amorosa. O que é essa vassalagem amorosa? A vassalagem amorosa é a dependência, é a submissão, é a subordinação de um trovador à dama da corte portuguesa. Essas são as principais características da literatura trovadoresca. Na produção literária da literatura trovadoresca, você tem as cantigas lírico-amorosas de amor de amigo, né? De amor o eu lírico é masculino, de amigo o eu lírico feminino. As cantigas satíricas elas podem ser de escárnio, né? E de mal dizer. Escárnio quando faz uma crítica indireta e mal dizer quando faz uma crítica direta. E as novelas de cavalaria. São as principais produções literárias da literatura trovadoresca. Depois você tem aqui os principais autores. Quem são os principais autores? Paio Soares de Taveroz. Paio Soares de Taveroz ele é considerado o mais importante trovador português. Por que o mais importante? Porque compôs o primeiro texto literário escrito em língua portuguesa. Aí você tem Dom Dinis. Dom Dinis é o maior trovador porque compôs a maior quantidade de cantiga. Aí você tem Martim Kodax, João Garcia de Guilhade, Fernando Esguio e Pero da Ponte. Quem são esses? São os principais trovadores, mas vocês devem destacar os dois primeiro. O Paio Soares de Taveroz como sendo o mais importante. Por que o mais importante? Porque ele compôs o primeiro texto literário escrito em língua portuguesa. E Dom Dinis porque é o maior. Por que o maior? Porque ele foi rei de Portugal, ele praticamente ele publicou mais de 138 cantigas medievais portuguesas, cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio, cantiga de maldizer. Então ele é considerado o maior trovador português. Para a gente fechar nossa videoaula sobre o trovadorismo em Portugal, né? Você tem aqui os aspectos temáticos das cantigas de amor, de amigo, de escárnio, de maldizer. De amor, quando o eu lírico é masculino, o ambiente é de corte, dama inalcançável, sofrimento, que é chamado coita, idealização, essa idealização é da mulher, e um caráter analítico discursivo. Essas são as principais características temáticas da cantiga de amor. Aí você tem outro tipo, a cantiga de amigo.
quando o eu lírico é feminino, né, o ambiente popular realista, paixão não correspondida e de caráter narrativo descritivo, de amor analítico discursivo e de amigo narrativo descritivo. Aí você tem as cantigas satíricas, não é? Cantiga satírica vem de sátira. O que é sátira? Aquele gênero literário voltado para a zombaria. Se for de amor, não é? Ou melhor dizendo, se for de escárnio, vai ser uma crítica indireta, encoberta. Se for de mal dizer, não é? Ela vai ser cantigas diretas e sem equívocos, né? Aí eu coloquei assim para você uma característica geral das cantigas de escárnio e mal dizer, sátira de valor documental e que criticava os costumes da época. Então vamos lá. Cantiga de amor, eu lírico masculino. Cantiga de amigo, eu lírico feminino. Cantiga de escárnio vai ser uma espécie de crítica indireta encoberta. E cantiga de mal dizer, críticas diretas sem equívocos, tem intenção difamatória, há difamação, há maledicência. Tá certo, pessoal? Então essa é a nossa videoaula de hoje sobre trovadorismo em Portugal. Lembrando que o trovadorismo ele foi considerado a nossa primeira época lírica portuguesa, que correspondia aos poemas feitos pelos trovadores para serem cantados em feiras, em festas e nos castelos durante os últimos séculos da Idade Média. O marco inicial, a cantiga da Ribeirinha de Paio Soares de Taveroz, né? O contexto histórico, como eu destaquei para vocês aqui, o feudalismo, né? Cruzadas, teocentrismo, né? E a vassalagem amorosa. Citei para vocês os principais trovadores. Dentre os principais nós temos Paio Soares de Taveroz, o mais importante, Dom Dinis, o maior, né? E os aspectos temáticos das cantigas, você tem cantiga de amor, o eu lírico masculino, cantiga de amigo, o eu lírico feminino, cantiga de escárnio, crítica indireta encoberta e cantiga de maldizer, críticas diretas sem equívocos. Tá certo, pessoal? Então essa é a nossa videoaula de hoje.